através da palavra do Senhor, e isso é maravilhoso porque na igreja de Pedro, Tiago, João, eles tinham esse sentimento. A Bíblia diz que eles se reuniam no templo, eles estavam juntos, eles congregavam, eles oravam juntos. E glória a Deus, porque depois de tantos anos, a igreja do Senhor ainda está se reunindo. Em nome do Senhor Jesus, sempre vai se reunir até Jesus voltar. E louvado seja o nome do Senhor, porque você entendeu isso, porque você está aqui nesta noite. E por isso eu tenho certeza, não por mim, mas por aquele que te ama, que você vai ser acrescentado através da sua palavra hoje. Amém? Quero compartilhar um texto com os irmãos. Está escrito no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, ali no versículo 16, 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Amém? Amém? Amém. Você encontrou aí? Versículo 16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Pai, a tua palavra, Senhor, que nós lemos, e precisamos que o Senhor, ó Pai, nos acrescente nesta noite. Por isso, amado e consolador Espírito Santo, o Senhor que é bem-vindo aqui, que é bem-vindo em nós e entre nós, tenha total liberdade, ó Deus, para operar segundo a tua vontade em nossos corações, para a tua glória, que oramos em nome de Jesus. Amém? Eu não tenho dúvida de que todas as pessoas que estão aqui hoje, quando começam algo na vida, gostam de concluir isso que começou. Nós começamos a estudar, gostamos de concluir os estudos, porque se não conclui, não tem faculdade. Se não tem faculdade, não tem porta de emprego mais fácil, né? Então tudo que a gente começa na vida, a gente precisa concluir. Se você perguntar para qualquer pessoa, você que vai começar os estudos, dizer para ela: você quer concluir? Ela diz claro. E quanto mais rápido, melhor. Não é assim? O Senhor também é assim. Quando Deus cria o homem lá no jardim do Éden, Ele tem um projeto para o homem. E esse projeto, ele não dura 2 dias. Quem sabe quantos dias durava o primeiro projeto oficial de Deus para o homem lá no Éden? Quem pode responder? Era eterno. Era eterno. Mas todos nós sabemos que o homem se corrompe através do pecado, e ele cai. Só que o homem cai, só que o projeto de Deus para o homem, que é eterno, ele não se acaba ali. Então Deus começa um projeto de restaurar esse homem caído e trazer ele de volta para perto de si, porque Ele nos ama, porque Ele te ama, porque Ele entende que nós precisamos dessa oportunidade, porque certamente nós seremos consumidos, se não pela misericórdia do Senhor. E a própria palavra do Senhor, ela nos diz que a boa obra que Deus iniciou, Ele há de terminar. Então eu entendo que Deus
é um Deus que inicia algo e Ele quer concluir. Assim como nós, assim como essa mensagem. Se eu ficar falando aqui e não concluir, você vai se levantar a certa hora e vai embora. Porque nós aprendemos, né, Fábio? Que precisa ter esse início, precisa ter um meio e precisa ter um final. As histórias dos filmes, elas são assim. E quando Paulo traz essa palavra ali para a igreja de Corinto, Paulo está falando para uma igreja que já iniciou algo. Está falando para um povo que já tinha iniciado algo. Ele diz assim: olha, vocês não podem desfalecer. E ele diz assim: mas ainda que esse nosso homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que nós vamos envelhecendo, e há quem diga que alguém ainda até vai perdendo o cabelo, e graças a Deus que tem muita gente que não está aqui, que está perdendo o cabelo, senão eles iam me pegar depois, mas é só uma brincadeira. As rugas, elas vão aparecendo, as marcas no nosso corpo, elas não deixam de vir. Por quê? Porque esse corpo mortal, carnal, ele vai se degradando, ele vai se acabando, ele vai se findando. E pode assim, mas nem por isso nós vamos desfalecer. Ainda que esse corpo mortal, esse corpo exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Lembrando que Deus está fazendo uma obra em mim, lembrando que Deus está fazendo uma obra em nós, e lembrando que essa obra, ela começa a partir do momento que nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E como diz lá no livro de Romanos 10, se não me falha a memória, se com o nosso coração cremos, com a nossa boca confessarmos que Cristo é Filho de Deus, seremos então salvos. Ali começa uma caminhada, ali começa uma nova vida, como Jesus disse para Nicodemos, e ele não entendeu nada quando ele disse: como posso eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus diz assim: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. E esse homem interior que Paulo fala aqui é o homem espiritual, o homem que nasceu de novo, um homem que não nasceu da carne, mas um homem que nasceu do Espírito. Nasceu quando reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Este Espírito, a Bíblia diz, Paulo diz, que ele se renova dia em dia. Porque ele diz ali: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Muito excelente, não é bom, é muito excelente, ele diz. E não atentando-nos nós nas coisas que nós vemos, mas da que não se vê, porque as que se veem são temporais, mas as que não se podem ver, elas são eternas. As coisas que não vemos são eternas. Quem já viu Jesus aqui? Quem já viu Deus assim? A Bíblia diz que Moisés teve vontade de ver ao Senhor, e o Senhor não deixou, porque ele disse que certamente Moisés se queimaria, torraria, não aguentaria a tamanha glória de Deus. Não é verdade? Mas Deus é real. Por que Deus é real? A Bíblia diz no livro de Salmo que os céus manifestam a glória de Deus, e que o firmamento manifesta, anunciam a glória, o poder das tuas mãos, aquilo que foi criado por Deus. Eu e você manifestamos, os pássaros, todas as coisas que foram criadas, os animais, eles manifestam a obra gloriosa de um ser soberano, poderoso, que está muito e muito e muito acima das nossas limitações. Todas as coisas mostram a existência de um Deus que ama um povo e que tem um projeto excelente para esse povo. Só que o problema
é que quando o povo sai da escravidão e começa a andar pelo deserto, o povo vai encontrar ali umas dificuldades. Só que quando o povo encontra dificuldade, o povo começa a reclamar, o povo começa a esquecer que esse Deus que os tirou do Egito é um Deus que quer levar o povo para uma terra que emana leite e mel, uma terra boa, uma terra agradável. E se você trazer lá em Apocalipse, Deus diz que a nova Jerusalém é nossa, conquistada através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, para todos aqueles que creem e confessam o seu nome. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, o primeiro homem aqui no sentido, é genérico que fala? Como que é? Fala? Genético ou genérico? Que fala homem e mulher? Genérico? Tá certo então, obrigado. Quando eu falo homem aqui, eu quero falar da mulher e do homem, tá bom? A primeira falha que o homem encontra nessa caminhada para Deus, de volta para casa, é quando o homem desiste diante das dificuldades. Tudo na nossa vida tem dificuldade. Quem estuda passa por dificuldade. Tá? Tem que se dispor, tem que estudar de madrugada. Quem quer ganhar nota, né, Bruno? Tem que acordar mais cedo, tem que dormir mais tarde, fica com olheira. Meu namorado vai percebendo, tem problema. O projeto maior é eu me formar, não é verdade? Então tem algo maior por cima. Então a gente se sacrifica, então a gente corre atrás, então a gente busca para alcançar aquilo que nós almejamos. E assim, na nossa caminhada para Nova Jerusalém, nós não podemos desfalecer. É isso que Paulo diz assim: por isso não se desfaleçam, ainda que este corpo corruptível, ou este corpo, este homem exterior, ele se corrompa, não se desfaleça. Não se desfaleça, não tremam diante das coisas desta vida, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, diz a palavra do Senhor no livro de 1 João. Maior é aquele que tirou vocês da escravidão, maior é aquele que livrou das mãos do inimigo, tirou pela sua destra fiel e nos pôs a sentar com os príncipes do seu povo. Só que de repente a gente esquece que Deus tem um propósito para nós e nós começamos a bambear a corda, começamos a enfraquecer, começamos a olhar para as coisas corriqueiras deste mundo e dizer: agora vai. Olha, se Deus não falar comigo dessa vez, hoje eu vou no culto, mas se Deus não falar comigo, eu vou sair da igreja e eu não vou voltar mais. Como se Deus não tivesse algo muito melhor, como se Deus não tivesse muito melhor. Então Deus está falando com você: não saia, não se desfaleça, não se esqueça daquilo que Deus prometeu para você. Sabe por quê? Porque ao contrário de nós, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. A palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, vai mostrar a história desse mesmo Paulo que escreve: não se desfaleça, não como alguém que não viveu algo que fala, que prega, mas como alguém que sofreu bastante, e que nós não chegamos nem no chinelo dele, para ele poder falar assim: gente, tem um propósito maior, não se desfaleça. Olha só, ainda que esse corpo envelheça, o homem exterior ele vai se renovar a dia. E lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, no verso 23 a 27, diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos de rios,
em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo na cidade, em perigos nos desertos, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum e muitas vezes em frio e nudez. Um homem que diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei passar fome, eu sei passar sede, eu sei passar necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não está falando como algo que o irmão viveu, não. Ele está falando de algo que ele sofreu. E se alguém aqui sofreu mais do que Paulo, nesta noite tem um motivo de parar e se desfalecer. Mas se você não sofreu ainda nenhum naufrágio, se você não recebeu ainda nenhum açoite, se você não recebeu ainda perigos de morte, perigos de mar, sabe, perigos do seu próprio povo, então não se desfaleça. Então não pare o propósito que Deus tem na sua vida. Você não tem o direito de desistir. Talvez alguém diga assim: eu desisto sim, porque quem manda na minha vida sou eu. Se você manda na sua vida, Cristo ainda não manda. E aí você decide. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus de verdade, você não manda mais. E aí Cristo que manda. E aí Ele decide. E Ele está falando para você: não se desfaleça. Tem algo maior preparado para mim e para você. As tribulações, elas vêm, mas elas são passageiras. Alguém disse que a tribulação, ela é a falta da vitória, para trás e para frente. Porque você anda em vitória, de repente você é tribulado, mas depois da tribulação vem vitória de novo. Então a tribulação, ela está no meio. E nós temos esta mania de achar que quando somos atribulados, Deus nos esqueceu. E nós nos empurramos. E nós achamos que o irmão está em pecado porque ele está passando aflição, porque ele está passando dificuldade. Como lá, aqueles amigos de Jó. Diz: rapaz, confessa logo, o que está acontecendo? Você está em pecado? Fala logo. Aí vai orar, né? Vai confessar diante do Senhor, vai orar, vai sarar. Fala logo. Não, a tribulação, Paulo diz que a tribulação, né, o interior contudo se renova dia a dia, porque nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Quando o povo está, como diz, como é que fala assim, suave na nave, o povo relaxa. Mas quando o povo é atribulado, o povo busca. E as tribulações que nós passamos no dia após dia, elas nos levam para perto de Deus. E Paulo diz que ela nos aperfeiçoa. E Paulo diz que ela tem um peso excelente de glória. São as dificuldades, são as aflições que levaram Paulo a perceber e a constatar que a graça de Deus era suficiente na vida dele. E vocês conhecem, ele diz assim: olha, por 3 vezes eu orei a Deus quando como é que ele diz, um endemoniado, algo parecido assim, não lembro agora, esbofeteava. Espinho na carne. Como? Espinho na carne. Um espinho na carne, mas ele diz que não vou me lembrar a palavra agora que ele disse, agora me fugiu da memória, que alguém vindo da parte do diabo vinha e esbofeteava ele e orou por 3 vezes a Deus, e Deus disse: a minha graça te basta. Como se o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz não bastasse, como se precisasse de mais alguma coisa para que a gente pudesse se motivar a caminhar pelos caminhos do Senhor. Pelo caminho do Senhor. Você está me entendendo? Então não se desfaleça, aprenda diante das tribulações, sobressaia, porque quem reprova na prova precisa fazer prova de novo.
e quem passa sobe um degrau acima. Então aprenda diante das tribulações. O mesmo Paulo diz ali no livro de Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Que coisas são essas? Sabemos que todas as coisas. E eu vi uma pessoa dizer que não é importante as coisas que acontecem nas nossas vidas, porque as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas vão acontecer. Por exemplo, um amigo meu, um pai de família, foi se divertir, pulou de um tobogã, normal, e bateu a cabeça. Ele foi de frente, bateu a cabeça, 2 traumatismos cranianos. Está no hospital lá em Campo Grande. Graças a Deus, Deus permitiu que ele estivesse bem, está bem. Mas a nossa vida é um sopro. A nossa vida é muito rápida, ela passa muito rápido, então as coisas acontecem. Mas o importante e o mais interessante é como nós nos portamos diante destas coisas. Você está me entendendo? Diante das dificuldades, diante dos problemas. Alguém disse que se alguém te xingar de um monte de nome, um monte, e você revidar com um, você se torna igual a ele. Você foi reprovado. E vai ter que fazer uma outra prova se quiser avançar, se quiser crescer. E a nossa vida espiritual, ela vai assim. O Senhor vai nos aperfeiçoando, conforme está escrito no livro de Efésios. Amém? Vocês estão entendendo? Então não se desfaleçam diante das dificuldades. O outro homem que eu quero dizer aqui, homem e mulher, que se apega às coisas temporais, como Paulo diz ali. Olha, essas coisas, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, ou seja, aquilo que nós conseguimos enxergar aqui, aquilo que nós vivenciamos nesta terra, aquilo que nós fazemos aqui, é por um tempo a qual nenhum de nós sabemos a hora e nem o dia, não é verdade? Então, nós precisamos nos atentar para deixar com que essas coisas que são temporais não ganhem muito tempo da nossa vida, porque nós nos enfiamos a fazer tantas coisas, e quando nós percebemos naquele dia, nós não falamos com Deus, porque nós nos propomos a fazer tantas coisas dessa vida, que parece que nós somos desta terra e não do céu. E Paulo está falando, olha, não atente às coisas que se veem, cuidado, coisas temporais. E Mateus 6, 31, 33 diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que vestiremos, porque todas as coisas os gentios procuram. Ou seja, aquelas pessoas que não conhecem Deus, aquelas pessoas que não nasceram do Espírito, elas procuram essas coisas. Não fiquem ansiosos, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. É difícil muitas vezes para nós orar e confiar que Deus vai nos dar aquilo que nós oramos. Só que isso é um exercício de fé, é um exercício de pessoas que a Bíblia diz que aqueles que amam a Deus, aqueles que vivem em Deus, não aqueles que vão recorrer a Deus enquanto precisam, não, aqueles que se relacionam com Deus. Não fiquem inquietos, entregue o seu caminho ao Senhor. Que projeto maravilhoso que Deus tinha através dos discípulos, a qual Ele deu essa palavra. Ele ia capacitar, Ele ia enviar, Pedro iria pregar, 3.000 pessoas iam se arrepender de uma vez só, depois esse número ia passar assim, e nós estamos aqui.
Amém? Um projeto maravilhoso, um projeto grandioso. Mas quando Estevão foi apedrejado ali, eles não se desfaleceram. O projeto maior continuou. Eu não estou falando que você deve parar de trabalhar. Eu não estou falando que você deve parar de buscar as coisas. Paulo diz: eu trabalhei, eu construí tendas. José Eusébio que fala: vamos construindo tenda por enquanto. José, essa frase é dele. Mas a gente tem que saber que o projeto inicial é o homem espiritual, o interior. Então tem que sobressair. Tem que sobressair das coisas terrenas, físicas, das coisas que se veem, porque senão nós nos prendemos tanto às coisas que se veem e esquecemos das coisas que não se veem. Porque você há de convir comigo que é muito mais fácil acreditar no que se vê do que não se vê, e nós precisamos exercitar principalmente o que não se vê, porque senão essas coisas vão se perdendo de vista. E o quarto aqui, o último lugar, o que anda por fé. Ele completa ali no versículo 18: as que não se veem são eternas. Você quer passar a sua vida eterna aqui nessa terra? Ou você quer passar a vida eterna no céu? No céu, na Nova Jerusalém, onde a Bíblia diz que não haverá choro nem pranto, onde as ruas são de ouro, onde nós louvaremos o Senhor sempre. A palavra do Senhor diz no livro de João 14, versículo 1 a 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa de Deus para os seus discípulos, que se estende para os seus discípulos de hoje. Olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, vos deixarei um outro Consolador, e esse Consolador estará com vocês até a consumação, ou seja, até o final do projeto, quando tudo começa de novo. E eu vou preparar uma morada para vocês, e isso é promessa de Jesus. Se apegue a isso, sirva a Deus acreditando que o Senhor Jesus Cristo virá em glória e nos tirará daqui, deste mundo que a Bíblia diz que é do maligno. Este mundo é do maligno, é ele quem opera nos filhos da desobediência. Nós não somos daqui e não vamos ficar aqui. Por isso que quando Jesus vier em glória, quem quiser ficar com tudo que eu tenho, fique. Eu queria que ninguém ficasse, mas se alguém é ambicioso de tal maneira para ficar com as coisas deste mundo, eu não sou. Eu não estou preso a isso. Cuido das coisas que Deus me deu com zelo, mas não estou preso a elas, porque se Jesus dizer é hoje, eu estou preparado. Eu digo: quero ir hoje, quero ir com o Senhor, quero ir morar na glória onde o Senhor nos prometeu, e levarei para mim mesmo. E no livro de Apocalipse 3:11 diz assim, 11:13: eis que venho sem demora, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guarde o que você tem, não se desfaleça. Sabe, aquilo que você já conquistou em Cristo Jesus é precioso. O tempo de parar não é agora. O tempo de parar é quando Jesus vier nos retirar daqui em glória.
aí não podemos fazer mais nada, aí nós vamos só desfrutar. Então guarde aquilo que você tem, guarde a tua caminhada até nos dias de hoje. Sabe, irmãos, Deus não mudou, Ele não vai mudar, Deus continua sempre o mesmo, hoje e sempre. Nós que muitas vezes somos tentados a desistir, a retroceder. Você já percebeu que aquele que desiste, ele não simplesmente desiste, mas ele anda para trás? Já prestou atenção nisso? E nisso que nós somos tentados muitas vezes a abandonar, a rejeitar, a dar 3 passos atrás, quando na verdade Jesus está falando: vinde após mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A nossa caminhada não acaba aqui, a tua caminhada não acaba hoje, ela não acaba quando você quer que ela acabe, mas quando o Rei da Glória, que é o teu dono, disser: filho meu, filha minha, entra no meu gozo. Quero que você que entendeu essa palavra, se pode, se coloque de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero orar aí mesmo no lugar que você está. Se você tem cansado dessa caminhada, se no decorrer desta caminhada você tem desfalecido, você está desanimado, você já pensou por muitas e muitas vezes a desistir, dizer: eu não dou conta, eu estou sozinho, eu sinto que Deus está longe. Senhor Jesus diz para você: eu venho sem demora, eu venho sem demora. Guarde o que você tem. Sabe aquele dia que você me conheceu, que você entregou a sua vida a mim? Eu fiz uma aliança com você, filha minha, filho meu. E a aliança que eu tenho com você é uma aliança inquebrável. Por isso não desista, por isso não desfaleça, por isso não olhe para as coisas, não atente para as coisas temporais, para as coisas que se veem, mas se apegue nas coisas que não se veem, porque a tribulação que você está passando no dia que se chama hoje, porque essa luta, ela tem para mim e para você um peso muito excelente de glória, e ela vai te conduzir por caminhos de vida eterna. Por isso não desista, filho. Por isso não desista, filho. E eu quero orar com você, que tem sido tentado a desistir, e a entregar os pontos. E quero glorificar a Deus com você, que tem entendido essa palavra, e que diz como Pedro: a quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Feche os teus olhos, ore comigo. Eu acredito, a palavra do Senhor diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos, e eu creio que aquele que nos justifica é o Senhor Jesus, é o sangue de Jesus. Então nós vamos orar nesta noite, e clamar ao Senhor, e agradecer em primeiro lugar pela palavra dele que nos direciona, que não nos deixa cego neste caminho. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar com esta pessoa que está orando comigo nesta noite, que ouviu da tua palavra, que entende que esta palavra veio do trono do Senhor, e que muitas vezes tem sido tentada a desistir, a entregar os pontos, e não tem, Senhor, entendido que o teu projeto é maior, que a tribulação que estamos passando, Pai, vai produzir para nós um peso muito excelente de glória. Eu, em nome de Jesus, ó Pai, clamo ao Espírito Santo de Deus Consolador, que o Senhor abençoe esta vida, que o Senhor, em nome de Jesus, fortaleça os joelhos cansados, que o Senhor tire, ó Pai, liberta de toda a opressão, de toda calúnia, defamação, de tudo aquilo, ó Pai, que tem se levantado para colocar no ouvido dos meus irmãos, das minhas irmãs, que eles não são capazes, que eles não vão avançar, que o Senhor não existe, que o Senhor não virá em glória. Eu quero, em nome de Jesus, ó Pai, clamar ao Senhor para que dia após dia
Sejamos, ó Pai, acrescentados de fé. Sejamos, ó Pai, em nome de Jesus, inundados pela graça do Senhor, ó Pai. E possamos dia após dia avançar no propósito excelente do Teu poder sobre as nossas vidas. Quero agradecer e louvar ao Senhor pela vida do irmão, da irmã que está aqui nesta noite e que tem, ó Pai, se fortalecido dia após dia no Senhor, sabendo, ó Pai, que nós não somos daqui, sabemos que não vamos ficar aqui, sabendo que o Senhor é aquele que nos prometeu, que é fiel para cumprir. Sempre, ó Pai, não nos deixe esquecer. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Espírito Santo nos lembraria de tudo aquilo que o Senhor nos falou através da Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor falou aos Teus discípulos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, quando nós fomos tentados a desistir, que o Senhor possa bradar no nosso coração, que possamos acordar imediatamente e voltar a tempo para o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Eu abençoo a vida do meu irmão, eu abençoo a vida da minha irmã. Eu peço a Tua bênção a todos nós e aqueles que não puderam vir, e a cada família de cada pessoa representada nesta noite. Se tem alguma pessoa que está enferma, Pai, toca nesta vida. Em nome de Jesus, repreende, ó Pai, o mal, repreende a enfermidade. Se tem alguma pessoa que entrou nesta noite aqui pedindo o milagre do Senhor, ó Pai, seca esta vida, ó Pai. Diz a Pai esta vida, ó Pai, em nome de Jesus, como o Senhor disse àquele homem que necessitado, seja feito conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa-nos, ó Pai, abençoa Alto Taquari, abençoa, Senhor, no nosso estado do Mato Grosso, abençoa, Senhor, a nossa nação brasileira, os governantes, ó Pai, desta cidade de Alto Taquari, os governantes, ó Deus, deste estado maravilhoso do Mato Grosso, em nome de Jesus, que todos indistintamente possam Te conhecer, ó Deus, e sabemos que este é o maior presente que um homem pode ter. E abençoa, Senhor, os governantes desta nação tão maravilhosa, Pai. Derrama da Tua graça, derrama da Tua unção, ó Pai. Quebra os cativeiros, ó Pai. Liberta os cativos, ó Pai, para que o Teu nome seja exaltado. Leva-nos, ó Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua unção para os nossos lares, ó Pai. É o que eu Te peço e glorifico o Teu santo nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Que a glória de Deus possa inundar